toda glória, Aleluia. toda honra, todo louvor, toda adoração, para todos sermos dada a Deus. Amados, a graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? Amém. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Peço aos irmãos que fiquem em pé, pela reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, aí chega em Efésios. Capítulo 6, Amém. versículo 10. Glória a Deus. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Vamos poder sentar. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. O título da pregação é uma pergunta. E como título da pregação eu faço uma pergunta aos irmãos: contra quem lutamos todo dia? Aí dá aquela pausa para reflexão. Mais uma vez eu digo o título da pregação: contra quem? Contra quem nós lutamos todo dia? O interessante é que, se os irmãos não sabiam, nós estamos em meio a uma guerra, em meio a uma batalha espiritual. Embora aqui no mundo dos homens, no reino dos homens, em alguns países, continentes, podemos estar numa bonança, mas no reino espiritual, melhor dizendo, nos ares, existe guerra, peleja travada entre anjos e demônios, acerca da minha vida, acerca da tua vida, minha irmã, meu irmão. Que não venhamos ficar dormindo, que não venhamos ficar um tanto quanto iludidos, que não venhamos ficar desligados, mas antenados quanto às coisas espirituais, venhamos ter consciência, a ideia de que hoje, agora, nesse presente momento, no passado, hoje, presente, no futuro, sempre existiu, existe, sempre haverá uma guerra, uma peleja espiritual travada entre anjos e demônios acerca da vida de cada um, irmão e irmã, e acerca da minha vida. Interessante é que existe esse provérbio, e muito entre o povo do Rio de Janeiro, né, os cariocas, que nós temos que matar um leão por dia. Sabe, a situação é difícil. Todo dia existem problemas e mais problemas sobre nossas vidas e temos que matar um leão por dia. É como se o pai chegasse em casa e ele chegasse para a esposa e dissesse, encontrando com a esposa, com os filhos, e dissesse: hoje o dia foi difícil, tive que matar um leão hoje. Sabe, como se o pai de família chegasse no final de semana e no final do mês dissesse: nesse final de semana, nesse mês, eu matei um leão por dia. E não é diferente, porque em Mateus capítulo 6, versículo 34, assim como Jesus ele falava sobre a solicitude da vida, não fiqueis ansiosos sobre o que é a vez de comer, sobre o que é a vez de beber, no versículo 34 ele diz, no finalzinho: basta cada dia o seu mal. Converse com um teólogo e ele vai te explicar que no grego é como se estivesse escrito que existe demônio enviado contra a minha vida, contra a tua vida, meu irmão e minha irmã, a cada dia. Que venhamos despertar para essa causa espiritual.
E mais uma vez, como título da pregação, eu pergunto: contra quem? Contra quem nós temos lutado todo dia? 1, temos lutado todo dia. 2, contra quem nós temos lutado todo dia? Que os irmãos, através dessa pregação de hoje, culto de sexta-feira, dia 30 de outubro de 2009, amanhã, Halloween, dia das bruxas. Então eu faço essa pergunta, mais uma vez, não quero ser um tanto quanto aborrecedor em ficar fazendo essa pergunta, mas que através dessa pergunta os irmãos venham refletir se tem lutado, contra quem tem lutado, e que venhamos ter ideia do que no início da pregação eu disse, que existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual na qual nós não podemos ficar de braços cruzados. Existe uma batalha, uma guerra espiritual na qual cada um de nós temos parte, temos uma função, temos uma responsabilidade, temos uma obrigação nessa guerra. Contra quem lutamos? Não sabiam os irmãos que existia guerra espiritual? Digo as duas pré-adolescentes ali atrás, não sabiam que existe guerra espiritual? Mesmo pequenininhas, mesmo pré-adolescentes, mesmo embora que muitos digam que vocês duas são pequenininhas, existe uma guerra espiritual na qual as duas têm uma função, têm uma responsabilidade. Muitas vezes nós lutamos contra Deus. Contra quem lutamos todo dia? Quantas vezes nós brigamos com Deus? Quantas vezes nós colocamos Deus na parede? Quantas vezes nós ficamos chateados e aborrecidos com Deus? E muitas vezes o incrédulo ele diz: onde está Deus? Por que existe tanto sofrimento no planeta Terra? Por que existe peste, fome, nudez? Onde está Deus? E o ímpio e o incrédulo ele fica brigando com Deus. Muitas vezes o crente: por que aconteceu de eu perder o meu emprego? Por que aconteceu de eu continuar desempregado? Por que aconteceu da minha despensa estar vazia? Por que aconteceu de eu mesmo ficar doente, ou de um parente meu ficar doente? E começamos a murmurar. Amados, em nome de Jesus Cristo, contra quem lutamos todo dia? Não lute contra Deus. Não brigue contra Deus. Ele é o teu aliado. Ele é por você. Melhor dizendo, Deus não tem que ser por nós. Nós é que temos que estar com Ele. Deus não tem que estar do nosso lado. Nós é que temos que estar do lado de Deus. Não brigue contra Deus. Se até então, diante da reflexão, quanto a essa pergunta posta, contra quem lutamos todo dia, temos refletido? E na nossa reflexão, temos visto que no dia a dia, todo dia, temos brigado com Deus? Paremos com essa luta. Paremos de murmurar, de reclamar, de brigar com Deus. A palavra pelo profeta é bem clara: eis que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz, pensamentos de bom e não de mal, para o fim que desejais. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Quer ver os problemas serem solucionados? Não brigue com Deus. 2, busque a Deus de todo o coração. A nossa postura, a nossa atitude diante com Deus, para com Deus, não é brigar com Deus, não é ficar chateado, aborrecido. Hoje eu estou de mal com Deus. Por causa dessa situação, eu estou um tanto quanto triste e aborrecido com Deus. Não, a nossa postura não é lutar com Deus. A nossa postura é sermos aliados de Deus, estarmos do lado de Deus e o buscar de todo o nosso coração. Ele mesmo em João, capítulo 16, versículo 24, eu digo: inúmeras pregações já disse isso.